Entendeu? Boa noite pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Neri, que é professor, mestre na área de dor orofacial. Então ele é uma referência aqui no estado nesse assunto que eu acho que é um tema que as pessoas têm muitas dúvidas. Hoje também iria estar com a gente o professor Dr. Satir Watanabe, só que surgiu, vamos dizer, um contratempo e logo a gente vai fazer uma outra live até sobre interação medicamentosa e ele vai estar aqui com a gente. No nosso tema de dor orofacial, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida, e esse é um dos motivos que o Dr. Cláudio está aqui, sobre dores de cabeça, sobre dores na articulação, né, na região de ATM, que é a famosa DTM. Então o Dr. Cláudio hoje vai estar tirando essas dúvidas, né, da população, vai explicar um pouco sobre o assunto. Eu queria que vocês participassem, perguntassem, que o intuito nosso é estritamente informar. Boa noite, né? Boa noite. Hoje o Dr. Cláudio vai falar. Dr. Cláudio, o que o senhor pode falar aqui sobre qual que é a principal diferença sobre dor orofacial, e o que é dor orofacial e o que é DTM, que as pessoas muitas vezes elas misturam tudo, né? E o que é ATM, né? Que as pessoas também misturam. Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, tá? Muito obrigado, Henrique, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com você, né? E dando a oportunidade à população em geral para poder tentar ajudar na explicação de alguns problemas. Tá? Então, em relação à pergunta que você formulou, que é diferença, o que é dor orofacial e disfunção temporomandibular. Na realidade, a dor orofacial são as dores que acometem toda a região da face, cabeça e pescoço. Tá? Então, quando eu falo dor orofacial, eu não tenho uma distinção específica da localização ou da região que eu vou trabalhar. É um amplo leque de problemas. Quando eu digo que eu tenho uma disfunção temporomandibular, aí eu já começo a funilar mais o meu espectro de avaliação e já começo então a olhar mais para a articulação temporomandibular, né, igual você perguntou, a diferença de articulação temporomandibular, de ATM e DTM. A ATM são as articulações temporomandibulares, são duas articulações temporomandibulares. E a DTM são as disfunções das articulações temporomandibulares. Tá? É um dado importante que a gente estava até conversando antes de começar a live. As pessoas chegam muitas vezes no consultório da gente e falam assim: doutor, eu tô com dor, eu tô com ATM. Ele não fala nem dor, eu falo assim, eu estou com ATM, né? E até o Dr. Cláudio brincou, falou assim, ainda bem que você tem ATM, né? Que ATM nada mais é do que articulação temporomandibular. Então, ATM todo mundo tem, né? Sem dúvida. A DTM é que a gente espera que ninguém venha a ter, porque realmente é um desconforto, né? Que, na verdade, a disfunção na região de ATM, né? Na realidade, não é que todo mundo não tenha. Tem que ter, porque senão não estaria aqui. Né? Ainda bem que tem, senão não teria essa área para a gente estar atendendo, né? Tem uma pergunta aí que já fez aí no Face. A disfunção da ATM pode gerar problemas no nervo trigêmeo? Olha, na realidade não. A pergunta é se a disfunção temporomandibular pode gerar problemas no nervo. No trigêmeo, não. Na realidade, a dor na articulação temporomandibular, ela fica muito mais localizada, dirigida na região das articulações, tá? E na região de face, às vezes de cabeça, região temporal, mas não afetando diretamente o nervo trigêmeo. Tá? O nervo trigêmeo, na realidade, é parte da dor orofacial. Quando a gente fala DTM, ou disfunção temporomandibular, já é caracterizando mais problemas envolvendo a articulação temporomandibular, os músculos da mastigação e estruturas adjacentes, região de cabeça e pescoço. Tá? Então, quando fala assim em ATM, é diferente da neuralgia do trigêmeo, tá? Que é uma dor do tipo neuropática. Né? E muitas vezes até é um trabalho nevralgias do trigêmeo, é mais vamos dizer, o neurologista e a parte de bucomaxilo muitas vezes que acaba atuando, né, diretamente Exato. Nessa área, né? Em alguns casos até, no caso da cirurgia bucomaxilofacial, intervindo até cirurgicamente em alguns casos. Exato. Né?
A dor do tipo neuralgia do trigêmeo, ela tem uma característica muito diferente, muito peculiar. Ela é chamada de dor tipo paroxística, ou seja, são dores que vêm abruptamente, subitamente e com uma intensidade muito forte, né? Às vezes ela é debilitante para o paciente. Já as dores na articulação temporomandibular não têm essa característica tão debilitante quanto a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo, a pessoa tem, ela, na verdade, ela fica até meio que, no momento que ela ataca, né, ela fica incapacitada, ela fica paralisada muitas vezes a pessoa, né. E as características clínicas são diferentes. Por exemplo, a neuralgia do trigêmeo são dores intensas por curto intervalo, por pequenos intervalos de tempo, segundos. Tá? Já as dores na articulação temporomandibulares, elas podem ser episódicas, mas a intensidade moderada, tá? Então ela é mais tolerável do que a neuralgia do trigêmeo. Uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm rotineiramente no consultório é essa associação do problema de DTM com as dores de cabeça. Dr. Cláudio, o que você pode passar para a população dessa... Por que a pessoa às vezes tem DTM, né, gera alguma dor de cabeça? Qual é a associação que as pessoas podem entender melhor? Bom, frequentemente a gente recebe pacientes de neurologistas, a gente tem uma boa comunicação com os neurologistas com o objetivo de melhor tratar o paciente. Então, dentro deste contexto, né, a gente trata a dor orofacial ou disfunção temporomandibular multidisciplinarmente, ou seja, não é um profissional só, né, que é capaz de ajudar a solucionar o problema do paciente. Muitas vezes esse tipo de problema ele exige uma interação, né, de outros profissionais. Por exemplo, na pergunta que você fez em relação às dores de cabeça, qual a relação das dores de cabeça com as disfunções temporomandibulares? Uma das coisas que eu costumo dizer para o paciente é para ele ficar atento no momento, com que frequência que ele tem aquela dor de cabeça e com que tipo de atividade que desencadeia ou piora a dor de cabeça do paciente. Por exemplo, se o paciente tem uma dor de cabeça que pode ter alguma associação com a disfunção temporomandibular, ele vai observar um agravamento na dor de cabeça quando ele for fazer alguma função mandibular. Por exemplo, quando ele vai comer, quando ele vai mastigar por um período mais prolongado, ou mascar um chiclete, uma carne assada um pouco mais consistente. Isso pode levar, se os músculos da mastigação, masséteres e temporais, pterigóide medial, tiverem comprometido, ou mesmo a articulação temporomandibular, pode desenvolver dor de cabeça. Então, a dor de cabeça do paciente vai estar associada à função da mandíbula. Se mastigar muito, dói mais. Mastigar menos, dói menos, tá? Isso de regra geral, de maneira geral, tá? Então, por exemplo, se o paciente não tem dor de cabeça nenhuma, aí acabou de mascar um chiclete, ou acabou de comer um churrasco, ou acabou de comer uma barrinha de cereal mais consistente, começa a desenvolver a dor de cabeça. Pode estar associado com os músculos da mastigação. Tá. Ligado a isso, né, essa associação, tem pessoas que têm uma dúvida sobre bruxismo, né, que é o famoso apertamento dos dentes, esse apertamento muitas vezes noturno, né, e que associação esse bruxismo está ligado, que essa pessoa tem bruxismo normal, em alguns casos elas relatam que já tem, vamos dizer, dores nessa região da ATM, e aí às vezes elas acabam associando que acordam cansadas e acordam até com a cabeça, alguns relatam dor de cabeça. O que o bruxismo teria de associação a DTM? Olha, a gente tem muitos pacientes, né, na população. Por exemplo, nós fizemos um estudo na Universidade do Kentucky, onde nós observamos que 80% da população estudada fazia o bruxismo, uns mais, outros menos. E está provado cientificamente que sobre situação de estresse faz-se mais bruxismo. E nessa rotina nossa louca do dia a dia, né? É inevitável, né? Então, alguns pacientes desenvolvem DTM em função do bruxismo, outros não, outros conseguem assimilar muito bem o quadro do bruxismo e não desenvolvem a DTM. Então, uma das características que o paciente pode observar que tem bruxismo
e que esse bruxismo está às vezes desenvolvendo algum problema nele, é se ele acorda de manhã com dores na região de face, região de cabeça, região da articulação temporomandibular. Isso dependendo do grau de bruxismo dele noturno. No entanto, alguns pacientes relatam mais dor quando acordam de manhã, outros relatam no meio do dia e outros relatam no final da tarde. Então, tem que se olhar também se o paciente não está tendo atividade de bruxismo durante o dia. Porque o bruxismo ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser o de ranger os dentes, né, que é aquele que faz barulho, que geralmente as mães notam muito em crianças, e pode ser o bruxismo de apertamento dentário. Tá? Quando o paciente, por exemplo, faz o apertamento e observa um aumento de volume no músculo. Por exemplo, olha. Tá? Ou seja, esse aumento de volume, inconscientemente as pessoas o fazem sem perceber. E é importante assim, no caso das pessoas que fazem isso à noite e estão acordando muitas vezes cansada, com a região tensa, às vezes alguém na casa ou companheiro é a pessoa que muitas vezes está mais apropriada para até informar se essa pessoa estava apertando o dente à noite, se estava rangendo o dente durante a noite. Porque muitas vezes a pessoa assim, ela acredita que ela não sofre desse problema, né? Então é muito importante também o papel dos familiares, né, do marido, da esposa, em informar isso. Na realidade, esse diagnóstico do bruxismo ainda é muito duvidoso, né? Porque o relato é o que mais acontece. Hoje em dia, um mecanismo mais apropriado para se fazer o diagnóstico de bruxismo, para ver se realmente o paciente tem bruxismo ou não, é ele fazer o estudo do sono. Então ele tem que dormir num laboratório e fazer a colocação do eletromiógrafo nos músculos masseter para detectar, né, o grau de atividade muscular que esse paciente apresenta durante o sono. Entendi. Tá tudo certo aí? Tá, né? Uma pessoa fez uma pergunta: quais são os tratamentos mais comuns para DTM? Olha, essa geralmente é uma pergunta que pega, né, de primeira. Mas o que a gente deve observar? A DTM ela pode ser de origem muscular e de origem articular. No entanto, mesmo sendo de origem muscular, nós temos uma série de musculares, né? Por exemplo, nós temos dores do tipo miofacial, dor muscular localizada, tendinite, mioespasmo e assim por diante. Então, o tratamento vai depender do tipo de problema que o paciente apresenta. Muitos pacientes apresentam com uma dor muscular localizada que uma simples fisioterapia ou mesmo uma técnica de relaxamento que é muito utilizada pela psicologia comportamental e cognitiva e dá resultado satisfatório fantástico, né? Então, dependendo do tipo de problema, o tratamento pode ser muito simples. Por outro lado, se for uma dor muscular crônica, ou seja, que tem mais de pelo menos uns 6 meses de duração, essa dor já exige um tratamento mais apurado. Por exemplo, uma dor do tipo miofacial. Aí já vai exigir às vezes uma fisioterapia, infiltrações com anestésico local. Se a dor for recorrente, às vezes até a toxina botulínica de modo funcional, né, na musculatura, placa miorrelaxante e assim por diante. Então é difícil eu rotular o tipo de tratamento mais específico. Se for na articulação temporomandibular, tem outras modalidades. Tem fisioterapia também, tem ultrassom, tem laser, tem placa miorrelaxante e assim por diante. Então é muito difícil eu rotular um tratamento específico para DTM sem eu saber, na realidade, o que o paciente tem. E é engraçado, essa consulta inicial, muitas vezes, que o profissional faz para tentar fechar o diagnóstico, ela é fundamental e é uma consulta longa, né? Sem dúvida. Porque nesse momento que vai delimitar qual que vai ser o tratamento adequado. Até antes de começar, a gente comentou que tem casos que um tratamento de fonoaudiologia, muitas vezes você melhora um quadro, um problema nessa região. Então assim, poxa, só a fono? Às vezes só a fono. Então o profissional ele tem que detectar, né, aonde é a origem, vamos dizer, a causa desse problema para estar atingindo da melhor forma possível. Você citou bem, por exemplo, se eu pegar uma disfunção temporomandibular, por exemplo, uma cefaleia, uma dor de cabeça, que essa cefaleia é causada pelos músculos da região cervical,
eu vou encaminhar esse paciente para um fisioterapeuta. Tá? Se for os músculos da mastigação que estão comprometidos, tem fisioterapeuta que trabalha nessa área e também tem os fonoaudiólogos que nos ajudam muito com isso, né? Tem uma outra pergunta. O melhor tratamento para o bruxismo, ainda que seja paliativo, ainda é a placa mio-relaxante? Olha, na realidade, o que tem se feito, né, o que tem se visto, é um dos fatores, a placa mio-relaxante como paliativo, como proteção dentária, para evitar o desgaste do dente, aliviar levemente a pressão na articulação temporomandibular, para evitar a pressão do côndilo na fossa mandibular, junto com o disco, né? E o comportamental, técnica de relaxamento, cognitivo e comportamental. Nestes casos, onde o paciente, mesmo com essa técnica, com esses auxílios de tratamento, ainda persistir um bruxismo muito acentuado e este bruxismo estiver realmente interferindo na qualidade de vida do paciente, aí sim o Botox funcional também é um método terapêutico bem aplicado. E essa placa mio-relaxante, é importante a gente mencionar que ela não é aquela placa mole de silicone, porque tem gente que faz aquela plaquinha de clareamento e a pessoa pega e fala assim, não, eu estou usando aquela plaquinha totalmente de silicone, totalmente flácida, para corrigir um problema de bruxismo. Não, você tem que ir no profissional, ele vai confeccionar uma placa adequada para você, vai ajustar essa placa, é trabalhoso esse ajuste, ele vai tentar deixar sua relação cêntrica numa posição de relaxamento para tentar gerar um conforto para você. Então não é simplesmente moldar e entregar uma plaquinha, não. Tem todo um trabalho de ajuste que o profissional vai estar fazendo. Exato. Na realidade, a literatura tem essa discussão. Qual que é melhor para o bruxismo? A placa de silicone, a macia ou a rígida? De acordo com a literatura, o que tem mais se utilizado é a placa rígida. Embora alguns pacientes apareçam, por exemplo, no consultório dizendo, doutor, eu estou usando uma placa de silicone e eu tenho resultado satisfatório. Eu costumo dizer, então mantenha essa placa, né? Não significa se ela estiver bem eu vou trocar por uma outra. Se tiver tendo uma resposta favorável, continue. Só que não se esqueça, o controle é fundamental. Tem que ter o controle do profissional. Na maioria dos casos acabam optando pela placa, vamos dizer, rígida, né? Exato. Uma outra pergunta, o que você poderia dizer sobre o Botox, né? Nessa região da articulação? Ajuda? A pessoa até perguntou, ajuda ou é só ilusão? Não, na realidade, o Botox ele tem sido utilizado com muita frequência ultimamente, indiscriminadamente, né? Muitos com a finalidade estética, e eu particularmente defino o Botox mais para o meu uso como um Botox funcional, ou seja, para estes casos de dores persistentes, né? Ou seja, aquelas dores refratárias que a gente chama, aquela dor que você faz fisioterapia, usa a placa, faz isso, faz aquilo, a dor persiste, mas ela elimina por um período, mas depois recidiva, volta, aí o Botox pode ser indicado nessa situação, tá? E nos pacientes com bruxismo, o que o Botox faz na realidade? Ele faz o relaxamento da musculatura. Então alguns pacientes, mesmo usando a placa, tem um controle, tem um alívio bom da dor, faz uma fisioterapia, ajuda, e faz uma técnica de relaxamento, ajuda, mas não é o suficiente. Nesses casos então, o Botox é bem indicado, porque vai promover um relaxamento da musculatura, independente do paciente estar fazendo ou não aquela atividade, né? Vamos lá. Primeiro aqui, várias pessoas deram parabéns para o Dr. Cláudio aqui. Eu agradeço, de antemão. A doutora Silene, que é nossa colega também, bucomaxilo, está sempre participando. Bacana. Né? Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui. O alinhamento dos dentes. Isso eu vejo no consultório, as pessoas têm essa dúvida. Nossa, se eu fizer um tratamento ortodôntico, fizer o alinhamento dos dentes, isso vai de alguma forma ajudar a diminuir as dores, né? Problemas de DTM? O que o alinhamento dos dentes está ligado ao DTM? Olha, Henrique, essa pergunta também, como eu estava conversando com você, eu estive no congresso de São Paulo, de dor, semana passada, cheguei esse final de semana, e eu comentei com você que na realidade, né, você ainda perguntou se nós tínhamos visto alguma coisa nova, e na realidade o que a gente viu é o seguinte: o que a gente vem adotando desde quando eu terminei o meu mestrado em 1999,
hoje em dia está sendo mais aceito pela comunidade odontológica. Então eu tive no congresso da Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, onde tinham mais ou menos quase 700 inscritos. Tá? E hoje fala-se com mais naturalidade. O fator oclusal não é um fator tão determinante na disfunção temporomandibular. Na realidade, antes ele era considerado fator de risco. Cada dia mais ele está sendo deixado um pouco de lado no sentido de ser o fator principal. Tá? Então, o alinhamento pura e simplesmente dos dentes dificilmente vai solucionar um problema de dor, de disfunção temporomandibular. Pode ajudar? Pode, mas olha, se você vai avaliar um paciente com 40 anos, ele já tem aquela alteração oclusal e aquela dor apareceu tem 3 meses, 4 meses, é bom você rever o seu conceito em relação ao fator oclusal. Então, o tratamento hoje em dia destinado à correção oclusal para disfunção temporomandibular tem que ser olhado com muito cuidado, tá? Porque às vezes não é o suficiente para poder resolver o problema de dor do paciente. Certinho. Tem uma pergunta aí também. Ajeita depois dessa câmera aqui que o tripézinho tá... Não, tô certinho aqui, visualmente falando. Isso. Tem uma pergunta? Sim, ansiolíticos seriam indicações possíveis para estresse com compressão da musculatura da ATM e o exame de polissonografia? Repete a pergunta. Na realidade, os ansiolíticos, eles podem ser indicados, mas desde que seja com acompanhamento. Se você for olhar na literatura a indicação de ansiolítico para reduzir o bruxismo, não é tão efetivo, tá? Porque se fosse assim, então a gente prescrevia um antidepressivo, um ansiolítico para todos os pacientes. E resolveria para todo mundo, né? E resolveria o problema de todo mundo. Então não é tão simples assim. Alguns pacientes realmente necessitam de um medicamento para ajudar a diminuir a ansiedade, consequentemente reduzir o bruxismo, né? Mas não é correção. Muitos pacientes necessitam de um tratamento com a psicologia comportamental e cognitiva, ajuda muito. Tá? A gente não trata, não encaminha o paciente por eles ter algum problema mental, muito pelo contrário, é para ajudá-lo a se conhecer. Então o ansiolítico pode reduzir a ansiedade do paciente, pode reduzir um pouco o bruxismo, mas não vai curar. E o estudo do sono pode fazer essa avaliação para ver se o bruxismo está reduzindo ou não. O paciente deve observar também que em determinados períodos da vida dele, ele tem um período de maior apertamento. Hoje a literatura mostra que o bruxismo, né, antigamente nós pensávamos que o bruxismo aumentava com o tempo. Você tem uma má oclusão, você vai piorar, ou então você tem um problema, você vai piorar com o bruxismo. E na realidade, se você for olhar a literatura, não é isso que está acontecendo. Tá? A gente tem um período, nós fizemos um estudo de uma aluna na pós-graduação nossa de ortodontia, onde nós avaliamos 357 pacientes. Tá? Destes pacientes observaram que o grau de problema dele acontece dos 22 em média aos 45 anos de idade, 50 anos. Depois a tendência é diminuindo. Então aquela velha história de que, olha, se você não corrigir isso agora, você vai piorar no futuro, também tem que ser olhada com cuidado. É importante mencionar isso, porque às vezes as pessoas misturam tudo, né? Sem dúvida. E esse ponto de que tudo ligado à ansiedade, ao estresse, está tudo totalmente ligado. Eu gosto de dizer o seguinte, esse seu estresse, essa sua ansiedade, essa sua preocupação, que às vezes assim, você vive um momento que você está tranquilo, aí você passou por um problema, muitas vezes de dificuldade financeira, de ansiedade por conta de algo na sua vida, isso faz você, durante a noite, às vezes, diminuir, você ter alguns problemas noturnos de não noites de sono bem dormidas, um apertamento e algum problema que às vezes é, vamos dizer, melhorado com esse tratamento multidisciplinar que o Dr. Cláudio mencionou, através até da psicologia junto com o paciente, né? Eu costumo brincar com o paciente o seguinte, tem o estresse bom e tem o estresse ruim. O estresse bom é quando você está esperando um filho, você está esperando um emprego novo, né? Você está esperando o seu namorado chegar, ou sua namorada, você está esperando a sogra chegar,
né? E tem um estresse ruim, que é aquele que você chega todo dia no trabalho e tem que ver o seu chefe pegando no seu pé o dia inteiro. Você está devendo alguma coisa e está só piorando, a sua dívida está só aumentando. Esse é um estresse tipo ruim, mas o estresse bom, ele sempre vai existir, ele deve existir. Eu acredito que a gente conseguiu englobar nesses minutos aqui os pontos mais importantes sobre a dor orofacial, sobre a DTM, que é algo que as pessoas têm muitas dúvidas. Eu agradeço, Dr. Cláudio, ter fornecido seu tempo aqui, compartilhando o conhecimento dele, algo que ele já vivencia, estuda já há bons anos, né? Eu acredito que se vocês tiverem perguntas, depois vocês mandem. Aquelas que eu não consegui responder, eu peço uma ajuda para o Dr. Cláudio, que o intuito nosso é informar, com que as pessoas possam entender sobre o assunto e buscar cuidar, que tudo cuidado, vamos dizer, preventivamente, é bem melhor, né? Sem dúvida. E as perguntas que vocês fizerem, se a gente não souber, a gente pede ajuda aos universitários. Gente, eu quero agradecer então pela oportunidade, Henrique, de poder estar aqui e compartilhar com vocês esse momento de informação.